Saravá macumbeiro, tudo bem? Recuperado aí da aula de mediunidade? Não acabou, tem mais pela frente. E agora, um momento importante porque vai ser mais uma desconstrução. Eu vou colocar conceitos aqui sobre oferendas e firmezas e eu vou me esforçar ao máximo para fundir o assunto com você. Por que fundir o assunto? Para que você entenda que atos propiciatórios são comuns a muitas religiões, a muitas tradições. E a Umbanda, ela tem muito destaque nesse sentido. Ela tem muita empatia com essa situação. Só que aquela coisa, síndrome de vira-lata, não calçar os próprios fundamentos, não manter uma linguagem em cima daquilo que se acredita, começou a criar uma série de dificuldades e também começou a criar situações para que as pessoas fossem manipuladas, para que as pessoas fossem condicionadas a crer em situações e coisas, geralmente com fundo de codependência. Antes de entrar na parte ofertatória ou firmatória, eu quero lembrar você 2 ou 3 conceitos. Se você acessar o TikTok da Casa Real, você vai ver que o TikTok é um aplicativo de vídeo rápido, o pessoal usa para fazer muita comédia, coisa engraçada e tal. E o que acontece? São vídeos de 60 segundos. Então eu tenho postado material lá, entra lá depois, @casareal777 no TikTok, baixa o aplicativo, que são magias populares, que também é diferente de conjuro pessoal. E às vezes a magia popular, ela está inserida, ela está formatada com um conjuro, ou às vezes ela está formatada na direção de uma força, de uma entidade. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo em conjuro pessoal é tudo aquilo que eu conjuro. É tudo aquilo que através da minha palavra, do meu poder, eu crio uma ação. Independente de força espiritual, independente de entidade, independente de orixá, independente de qualquer coisa. É o poder da minha palavra sobre um elemento, sobre uma situação. A magia popular, ela é caracterizada por algo muitas vezes regional. São práticas que as pessoas vão passando de uma para outra, ora vinculada a entidades, forças, almas, ora não. Ora pelo próprio conjuro. Uma característica bastante marcante da magia popular é o próprio benzimento, que ora ele está atrelado a uma força, ora você está fazendo apenas imposição de palavras. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro que as pessoas não conseguem diferenciar. Por exemplo, eu fiz um trabalho no TikTok, que é o trabalho para afastar pessoas. Você pega uma cebola, põe o nome da pessoa, trava a cebola, ela está cortada ao meio, trava a cebola com 2 pregos, e você fala, e joga Dendê em cima, e você fala sobre o elemento. Porque naquele momento, você colocou energias, Dendê, cebola e ferro, você colocou energias para trabalhar. E você está usando a sua palavra para isso. Aí já teve gente que entrou, imagina, porque isso não é Umbanda, isso é coisa do mal. Em momento algum aquilo vai fazer mal para alguém. É só para afastar. Eu estou usando o poder da minha palavra para que a pessoa, através da energia gerada daqueles elementos, ela se afaste. Isso cria um campo que vai afastar a pessoa. Não estou pedindo para entidade, não estou pedindo para Exu. Isso é magia popular. E um umbandista, principalmente o Nutella, um umbandista cabeça colonizada, um umbandista que não tem visão da grandeza, dos materiais que ele tem à mão, dos recursos que ele tem à mão, ele se perde nisso, porque não sabe o que é magia popular, não sabe o que é conjuro pessoal, não sabe como fazer com que a oferenda se torne uma oferta propiciatória e acaba vivendo da ideia das firmezas de velinha, bebida e pedidinho medíocre. Então essa aula é uma aula para fazer um racha já em cima de tudo isso. Eu prefiro que você teste outros modelos, mas saia daquilo que você está fazendo mecanicamente. Oferendas.
Oferendas são atos propiciatórios de saúde, de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade, de bonança, de prosperidade. E quando eu falo ato propiciatório, é porque aquele ato, com aquele conjunto de elementos, energeticamente propicia uma situação. Você pode oferendar você pode oferendar a sua casa, você pode fazer com que o ato propiciatório se torne uma partilha, que é quando você faz uma oferenda, e nós fazemos isso uma vez por ano. Você já faz isso uma vez por ano e não sabe. E você chama isso de aniversário, que é quando você convida as pessoas para um ato propiciatório da sua energia pessoal e você comunga de alimentos com ela. Talvez naquele momento, por uma falta de orientação, nunca ninguém te ensinou a ofertar isso. E isso pode ser ofertado ao seu corpo, à sua casa, ao chão onde você mora. Ah, mas e as entidades? Também pode ser feito. Mas eu preciso sair de um plano básico. Qual que é o primeiro plano básico? Por exemplo, aqui. Aqui eu fiz um ataque à minha cozinha. Então, não dá para ver por causa das folhagens, né? Mas embaixo tem um daqueles pratos para bolo. De um lado eu tenho uma costela de Adão e uma folha de jiboia que eu peguei no meu quintal. Aí eu fiz o saque na cozinha, peguei laranja, banana, maçã, tem até formiga na folha porque eu acabei de pegar. Limão, maracujá, tem alguns raminhos que esses eu peguei de fora porque a horta não está pronto. Aí aqui eu tenho alecrim, hortelã, manjericão. Montei praticamente uma mesa. Então nesse momento eu posso pegar elementos que tem na minha casa e eu posso criar uma mesa dessa. Eu posso ofertar isso para a linha de caboclos? Posso. Posso ofertar isso para um caboclo específico que eu trabalhe ou que eu tenha devoção? Posso. Porque nesse momento esses elementos ofertados irão propiciar algo, que eu vou colocar uma intenção, que eu vou colocar o meu conjuro. Poderia fazer uma macumbaria completa aqui, pegar um charuto, baforar em cima, pegar um pouco de bebida, de vinho, de pinga, jogar em cima, fazer aquela macumbaria e falar o seguinte: caboclo mata de fogo. Que todas as larvas astrais, os miasmas, as formas pensamentos, as formas espirituais impregnadas na minha casa, que elas sejam queimadas, afastadas e limpas. E isso vai ser feito a partir do gatilho, porque esses elementos têm um coeficiente energético que funciona de forma idêntica quando você se alimenta. Quando você se alimenta, existe todo um processo para gerar energia para o seu corpo e às vezes acumular gordura, dependendo de como você come. Então eu preciso começar a entender isso de uma forma mais simples. Aonde mora o nosso perigo? A hora que a gente fala em oferenda. Ser iniciado no candomblé? Porque eu não sou. Eu tenho meu caminho feito pela minha mãe na Umbanda, eu tenho as minhas iniciações na Quimbanda e eu sou iniciado no culto tradicional. Então eu não posso me apoiar em coisas do candomblé, que está fundamentado lá, por causa da prática lá. Eu não vou pôr tal fruto para tal orixá. Eu não vou pôr tal coisa para tal entidade. Quando foi a última vez que você fez uma mesa assim, por exemplo, para o seu Exu de trabalho? Porque veja, se tem aquele processo de na incorporação ele deixa coisas no seu corpo, eu posso criar um ato propiciatório para beneficiar o meu organismo. Ou até para solicitar ali a entidade que ela haja em cima de uma situação específica. Sem aquele mimimi, me protege, me guarda enquanto eu durmo. Pare com isso. Apenas pare com isso. Então eu preciso fazer esse descortinar. E eu preciso entender que o ato propiciatório, ele já é feito todos os dias. E eu vou fazer o tiratema com você. Todos os dias você oferenda o seu corpo. E se você hoje está passando por uma situação muito pesada, muito difícil, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai pegar um pouquinho da sua comida, a hora que você for se alimentar, você vai pôr num pratinho menor e você vai bater lá, para a esquerda, para o caboclo, para quem você quiser. E você vai pedir que aquele alimento se transforme em mudanças na sua vida. Eu saquei a cozinha, aí aqui tem carne moída, arroz e linguiça. Imagina que esse fosse o meu prato que eu fosse comer agora.
eu separaria coisa de 1/3 assim, de cada parte, colocaria num pratinho menor, poderia colocar lá, bater e deixar de uma hora para outra. Se puder, de um dia para o outro. Jorge, posso fazer isso onde eu faço as coisas do Exu? Pode. Posso fazer isso onde eu tenho o meu altar? Pode. Mas Jorge, eu vou ofertar comida. É assim que o mecanismo funciona. Enquanto você fica preso, eu vou pôr tal coisa para Exu, mas tal coisa eu não vou pôr para caboclo. É a mesma conversa fiada quando, por exemplo, o preto velho pede pinga, pede dendê, e você já começa a achar que é coisa estranha. E não é. E não é, porque ele está ali no campo de trabalho dele, no patamar onde ele atua melhor. E você precisa começar a entender isso. Posso fazer isso aqui no modelo maior? Posso ofertar para uma linha dentro da minha casa? Sim, dentro. Estamos falando de minha casa no Umbanda. Posso fazer numa quantidade maior se eu tiver em condições? E eu deixo algumas coisas para oferenda e eu convido a minha família, depois daquele conjuro, eu convido a minha família, dou um pedaço para o cachorro, para o gato, se gostar também. Eu crio uma situação para quê? Para que todos possam partilhar do processo. Para que o ato propiciatório do que eu estou pedindo aconteça, mas aconteça na vida de todos. Ofertar é comungar. Ofertar é trocar. Coeficientes de energia de coisas que eu tenho em casa. A mesma coisa. Está passando por um momento difícil? Faz aí o prato com comida, separa um pouquinho, depois pode pôr no lixo comum, não fique apreensivo com isso não. Não tem problema. O que você precisa é entender que todo material orgânico será transformado em energia. Entidades, espíritos, o culto de almas dentro da Umbanda é uma das especialidades. É uma das especialidades que nós temos. Nós temos isso desde sempre. Então é preciso ter o quê? Uma visão. Então você vai sair daquele conceito de firmeza, de bater vela, bebidinha, e você vai começar a trabalhar com elementos naturais, elementos que tenham na sua casa. Para também de querer fazer e dar o que você não tem. Já está errado. Já está errado. Então eu preciso entender que as firmezas se tornarão a partir de agora oferendas, que são atos propiciatórios para a saúde, para trabalho. Faz esse negócio do prato de comida, principalmente se você está precisando de trabalho. Oferta lá Exu, oferta Pombagira, oferta Zé Pilintra, no local e na direção aonde a sua fé for maior. Mas faça isso. Você vai começar a perceber uma diferença. Quanto tempo fica? De um dia para o outro, 1 hora, não tem problema, não se prenda a isso. Onde posso fazer? Pode ter vela nisso aqui? Pode, não tem problema. Posso fazer em qualquer lugar da minha casa? Pode. E depois, vai para o lixo, você vai ver que coisas ofertadas assim, elas estragam de uma maneira mais demorada. A gente percebe um estado de preservação. A não ser quando o ambiente está muito pesado, muito contaminado. Então, o que eu preciso ter em mente? Que eu posso fazer em qualquer lugar da casa, no chão, posso usar uma gamela, posso fazer direto no chão. Aqui eu usei o apoio só para não sujar a toalha. Então, esse é o momento de desconstrução. Jorge, quero fazer um negócio desse para o Exu que eu trabalho. Pode? Pode. Jorge, eu não trabalho, eu não incorporo, eu não sei quem é a entidade. Você pode fazer isso no formato de conjuro pessoal. Como é isso? Eu faço, monto tudo, cortado, aberto, inteiro, ao pedaço, espalhado. Eu monto tudo e eu começo, através do poder da minha palavra e da minha intenção, eu começo a pedir em cima do alimento, como se eu estivesse fazendo uma oração. Só que ao invés de fazer para uma situação, para um ponto externo, uma entidade, eu começo a fazer isso para a minha força pessoal. Então eu desejo que a partir desse momento, esses alimentos, essa energia bruta alimentar, ela limpe a minha casa. Que as larvas astrais, as formas, pensamentos, os miasmas, toda aquela classificação espiritual que a gente fala que são as classificações não racionais, que elas sejam limpas através dessa energia.
Que a energia de prosperidade, de saúde, de harmonia entre na minha casa, que haja fartura na minha mesa, que haja progresso, que as pessoas tenham cordialidade entre elas. Nesse momento eu estou conjurando, já não estou pedindo para a entidade, já não estou pedindo para uma linha, eu estou colocando o meu poder e posso ir lá e pegar uma fruta, comer, morder na hora. Então isso é muito importante, isso é muito importante. Faça, você não vai se arrepender, coloque isso em prática, desconstrói o modelo anterior e você vai perceber um novo horizonte. Jorge, devo fazer há quanto tempo? De acordo com a sua necessidade. Faça exclusivamente de acordo com a sua necessidade. Saravá, macumbeiro. A maré encheu, a maré vazou, de longe avistei Irará. A minha casinha coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha cabaça de mel.